Querido povo de Deus, dado o momento que estamos retomando nossa caminhada, e é sempre um retomar, um recomeçar de um jeito diferente, é isso que Deus espera. Lembrando que na vida nada é repetitivo, nunca pense assim, as coisas se repetem. Você passa pelos mesmos pontos, mas o ponto pode ser igual, mas você é diferente. Nós temos uma visão equivocada. Nós passamos pelas mesmas datas e a coisa se repete. A vida é igual, mesmo calendário, mesmo discurso. Pode ser o mesmo calendário, pode ser a mesma festividade, pode ser o mesmo evangelho. Nós estamos diferentes. Acredite, ninguém dorme e acorda igual. No mínimo, mais velho. No mínimo, algo bem básico. Sendo assim, nós estamos vendo um texto que aparece muitas vezes, as bodas de Caná. Quem já tinha ouvido esse evangelho? Levante a mão. Muito bem, uma salva de palmas. É um evangelho que vai e volta, mas ele está nesses dias com um propósito. Qual é o propósito? O início da vida pública de nosso Senhor. É bom lembrar que o evangelista quer mostrar como que Jesus começa a sua vida pública. Enquanto que em outros momentos, em outras liturgias, a gente enfatiza alguns aspectos como quem é que está casando, outro, a presença de Maria. Nesta liturgia, são elementos que não devem entrar em destaque, já o foram, já fiz tantos sermões sobre isso. E quem marca o que é que deve ser enfatizado é a primeira leitura. Mas vamos ao evangelho ainda. O evento, o primeiro milagre de Jesus acontece numa bodas, num casamento. Como é que é? Onde que acontece? Não foi futebol não, foi num casamento. E eu falava, e se você observar a primeira leitura e a segunda leitura, principalmente a primeira, casamento é um tema muito recorrente no Antigo Testamento. Não, primeiro, do casamento, não está falando aqui de um noivo, de uma noiva, está falando do povo com Jerusalém, de Jerusalém com Deus, um casamento da alma com Deus. Então nós estamos falando de um casamento espiritual, nós estamos falando de um casamento em santidade, um casamento que vai mais além, muito mais do que um matrimônio entre homem e mulher. Esse é um primeiro aspecto importante. Lembremos aqui, Cântico dos Cânticos. O que destacar então do evangelho? Jesus vai a um casamento. Jesus nesse casamento é um convidado. Maria é a igreja, que percebe onde e o que está faltando de alegria, de vigor, de entusiasmo no nosso casamento espiritual com Deus. Filhos, nós temos que estar casados com um sonho, casado com um projeto. Você tem que estar voltado, focado em alguma coisa. Eu não consigo imaginar alguém entra ano, sai de uma década, vai para outra, e você não procura nada. Não, alguma coisa tem que nos motivar. E se você perdeu essa motivação, daqui para um estado de prostração, de desgosto, de desânimo, é meio passo. Então a pergunta é: o que te motiva? O que te entusiasma? E se você perdeu o foco, qual é o meu foco agora? O que eu vou construir? Isso são palavras de um casamento.
A mesma coisa você vai entender isso num casamento, matrimônio. Nós estamos falando de um desposar-se, deixar-se desposar por Deus e você se entregar a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Levante a mão. Ótimo, não estou falando grego não, né? É que essa liturgia, ela tem uma característica. Por isso, a igreja percebe nos nossos casamentos o que falta. Filho, esposo amado, eles não têm mais vinho. É impressionante que o texto fala que Jesus até diz: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Mas logo depois, Maria insiste, a igreja insiste, e diz: faça tudo o que ele vos disser. E o que é que Jesus pede? Enchei as talhas. É o que está pedindo para nós. Como é que alguém vai pensar numa viagem de férias, uma viagem visitar os parentes, saindo de casa sem dinheiro e sem gasolina no carro? Vai ser um fiasco, além de ser multa grave. Se nós estamos dispostos a retomar nossa caminhada, como nós estamos abastecidos? Qual é a motivação? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso ponto de chegada? Jesus diz claro: se encham de água. Você poderia dizer assim: nossa, mas se encher de água é muito simples, né? Jesus não pediu muito aos servos. Impressionante, veja por essa leitura. Jesus pediu algo absurdo aos servos? Sim ou não? Eles tinham água? Tinham. Não tinham, era vinho. Geralmente Jesus não pede coisas difíceis para nós. Jesus pediu simples: encham as talhas. E o Senhor está pedindo para mim e para você: encha-se de motivação, encha-se de desejo, encha-se de esperança. Pá, Deus, mas eu não tenho muito, as minhas coisas não são as melhores. Jesus não está pedindo isso. Ele não está pedindo para a gente fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre é Ele. Mas quem está vazio não para em pé. Se você não tiver, pelo menos na busca de se preencher, se você não estiver pelo menos nessa perspectiva de querer mais, pelo menos um esforço, um movimento, um pensamento, uma prece, como pode? Aqui, o que os empregados fizeram de encher a talha, foi algo corriqueiro. O fariam por outros motivos. Jesus faz um milagre. E quando é servido o vinho, eles dizem: não é assim. Geralmente quando a pessoa está sóbria, eles oferecem o vinho menos bom. E quando estão mais chucos, mais bêbados, o vinho pior. Aqui aconteceu: quem é o vinho? Quem que é o vinho? Jesus. No Antigo Testamento, era uma visão pequena, distorcida, não suficiente de Deus. O vinho que Moisés tomou, a consciência que ele tinha de Deus, de Jeremias, de Elias, de Abraão, dos profetas, era de um vinho amargo, era de um vinho não tão bom. Mas quem vive na graça do Cristo, nós que somos do tardio da criação, nossa Padre, sim, nós somos do tardio pós-Cristo, nós temos o melhor vinho, porque se antes ansiavam por Cristo, nós agora o temos, o vinho melhor. Mas que vinho é esse, seu Padre? A segunda leitura: Jesus, que não é só o vinho pujante, novo,
um vinho saboroso, um vinho equilibrado, o vinho genuíno e melhor, ele não só é, como o fruto do seu espírito o confirma. Como nós sentimos esse vinho? Vou dar um exemplo, e agora você vai entender. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles estavam com medo dos judeus, lembra-se disso? Veio o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, e eles abriram as portas e foram para onde? Para o campo de futebol? Não, minha filha. Para a feira também não. Foram para as praças, e quem os via, parecia que eles estavam embriagados. Agora, padre, eu começo a pensar, parece que eles estavam embriagados, porque eles falavam coisas estranhas, eles tinham bebido do vinho. Mas espera, o vinho é Jesus ou o vinho é Espírito Santo? Ótimo, os dois, nenhum nem outro. Porque o Espírito Santo é o fruto do amor do Pai e do Filho, e Jesus diz: meu Pai lhes dará o Espírito Santo. Então, nós somos chamados a nos deliciar desse vinho novo, desse vinho que é Jesus, que está presente em nossa vida e nos embriaga no seu Espírito Santo. De que forma? Nos carismas e dons. Nos carismas e dons que a segunda leitura fala. O mesmo Espírito de Jesus, o vinho novo, que eu e você somos chamados, e por favor, não vai dizer que o padre mandou encher a cara não, viu? Se é para encher a cara é do Espírito Santo, se é para se embriagar é do Espírito Santo. Mostra aí, corinha, lá em cima, meu filho. Dá uma salva de palmas, aqui é o Espírito Santo, aqui em cima. Isso, até que enfim. É desse que nós temos que nos abastecer. É esse o grande milagre, vivermos embriagados do Espírito Santo em Jesus Cristo. E esse Espírito opera de forma maravilhosa, tanto que quem nos vê, como viam os apóstolos, achavam que eles estavam tchucos antes da hora. E diz o texto, é Jesus, é o Espírito que se manifesta em vista do bem comum. Percebe como é um milagre que Jesus faz em nossa vida? Onde eu saio do meu egoísmo, onde esse casamento, eu não falei que é o entregar-se em Deus? Por que muitos casamentos não dão certo? Porque não há entrega. Casa aqui, mas é um teatro. Casa numa igreja é um fingimento. Do mesmo jeito que entrou, sai. Um solteirão, uma solteirona que vão tentar viver junto, mas não teve entrega. Não aconteceu o grande milagre do matrimônio, gente. Não é ter filho. Para dizer se um casamento vai dar certo, é se houve a entrega, uma só carne. Isso aqui é muito mais do que um ato sexual. Se há a entrega, o desposamento, uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separa. Por isso no Espírito Santo é isso, tendo em vista o bem comum. E esse Espírito, olha que maravilha, ele faz um milagre. Você acha que todo vinho é igual? Não. Você bebe em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. A uns ele se manifesta no mesmo vinho, mas com certas particularidades na sabedoria. A outro a fé, a outro o poder de fazer milagres, a outro o dom da profecia, discernimento dos espíritos, a outros, e essa é a grande riqueza, de falar línguas estranhas, a interpretar línguas. Mas atenção, quem realiza é um só, é Jesus no seu Espírito, que distribui a cada um conforme Ele quer. Portanto, nessa retomada da caminhada,
Deus quer fazer um milagre em nós. Ele está dizendo: encha-se, abasteça-se, eu faço milagre. E nós nos aproximamos de Deus com essa certeza: a água em mim pode ser transformada. Em quê? Vinho mais ou menos? Não. Em groselha? Menos ainda. Eu posso me transformar no derramamento do Espírito Santo, na presença de Jesus, em algo edificante, que nenhum odre velho vai conter. Odres novos, vinho novo, odres novos, tempo novo, tempo de mudança. Amém.